Olá pessoal, eu sou o professor Fernando, professor do curso de Agronomia da Universidade Federal de Tocantins, e hoje nós vamos a mais uma aula do nosso curso de Introdução ao Software R. Olá, vamos dar sequência aos nossos estudos dos pacotes do Tidyverse. Depois de nós termos visto o pacote dplyr, vamos seguir aí vendo o pacote tidyr e as suas funções. Então, primeiramente vamos carregar o pacote Tidyverse com todas as suas funções. Com esse comando estou verificando se o Tidyverse já está instalado. Se não tiver, instala e depois carrega o pacote Tidyverse. O pacote tidyr ele é complementar ao pacote dplyr na manipulação, organização dos dados para o formato tidy. Então, se nós listarmos aqui com a função ls, listarmos as funções do pacote tidyr, nós vamos ver que são diversas e inúmeras funções. São 80 funções, logicamente, não veremos todas, né? Muitas delas são extremamente úteis na organização e manipulação dos dados. Então nós vamos ver algumas delas aí, principalmente as de pivotamento e outras funções. Algumas funções ainda do pacote dplyr são as funções de juntar bases de dados, que são muito úteis quando a gente trabalha com dados que estão distribuídos, né, em mais de uma planilha, mais de um banco de dados, e nós precisamos, né, juntar para unificar esses dados em uma única base de dados, facilitando o nosso trabalho. São as funções conhecidas por join, e aí nós temos da base de dados do dplyr, nós temos aí a função inner join, full join, left join e right join. Nós vamos ver cada uma delas, e para isso vamos criar uma base de dados bem simples aqui, para nós conseguir enxergar de forma mais fácil o que cada uma dessas funções faz. Então eu estou criando uma base de dados chamada dados1, que é um table que tem aqui informações de produto, de tamanho do produto e do valor do produto. E numa outra base de dados, dados2, também um table, que eu tenho produto, vejam que tem dois produtos que são em comum com a primeira base e um deles é diferente. Eu tenho outras informações que não estão disponíveis na primeira base, como informação de cor e de lucro. E como que nós fazemos então para juntar essas bases de dados com as nossas funções? Primeiramente vamos carregar as bases de dados e mostrar elas aqui no nosso console. E aqui eu mostrei, vejam que eu coloquei na mesma instrução, né, na mesma linha de comando, dois objetos, né? Pedi para mostrar aqui os dados 1 e os dados 2, e eles ficam separados por ponto e vírgula, quando a gente quer passar mais de uma instrução, né, na mesma linha. Então aqui a gente tem produto, é a única variável em comum nas duas bases de dados. E para juntar duas bases de dados, necessariamente precisamos de uma base comum, né, de uma informação em comum, nesse caso é o produto. E essa coluna nós vamos utilizar como sendo o identificador, né, o que identifica um produto que vai carregar as informações que estão nas mais diversas bases, né. Vamos juntar essas informações tudo numa base de dados. Primeiramente vamos utilizar a função innerJoin. A função innerJoin, ela junta somente aquelas informações que são iguais. Então se nós olharmos aqui na base 1, né, dados 1, nós temos o produto A e B, e esses mesmos produtos A e B, eles se repetem na tabela dados 2. Então, vai juntar somente esses que são iguais. Como que é a função? Vou pegar minha base de dados, vou passar para a minha função innerJoin. E essa base de dados 1 vai ser juntada, né, com a base de dados 2. E aqui o argumento by é o nosso identificador, que no caso é produto. Então, quando nós fizermos isso, vamos estar juntando somente aqueles que são iguais. Então, o produto A ocorre nas duas bases, o produto B também ocorre nas duas bases. As informações de tamanho e de valor vieram da base 1, dados 1. A informação de cor e lucro vieram da base 2 e foram todos juntados na mesma base de dados, que agora tem duas linhas, produto A e B, e 5 colunas, que é o nome do produto, tamanho, valor, cor e lucro. Então foi juntado, né, todas as informações daqueles dados que são comuns, né, nas duas bases. Uma outra função de junção de base de dados é a left join, em que nós determinamos, né, uma base como sendo a referência, no caso a base da esquerda, né, com a função left join,
que vai ser dados 1, e vamos juntar, né, o que tem na base 1 e o que tiver na base 2 correspondente a essa base 1, vai juntar. Então vai carregar informações completas da base 1 e o que tiver de complementar dessas informações que tem na base 1 vai buscar na base 2. Também passando como identificador, né, com o argumento bind, a coluna que é a nossa referência. Então esse é o left join. Vejam que a base 1, dados 1, ela tem informações de produto A, produto B e produto C. Então quando a gente faz o left join, vai carregar somente esses produtos, né, com base na nossa referência. Então vai trazer a base 1 completa e as informações que tem na base 2 que são complementares ao que tiver de informação. Na base 2 nós temos somente informação de cor e lucro para os produtos A e B. E aí vai carregar nessa base. O que não tem informação é o produto C, ele não ocorre na base 2. Então vai ficar como NA. E com a mesma lógica nós temos a função right join. A função right join ela vai ter como base, né, como referência a base da direita, no caso a base 2. Então quando nós pegarmos aqui dados 1, passando para a função right join e dados 2 como sendo a nossa segunda base, essa base 2 é a referência, então vai trazer todos os produtos que tem na base 2, e o que tiver de informação na base 1 vai ser carregada, né, na base 2. Isso passando como identificador o nosso produto, que é a variável em comum nas duas bases, a nossa referência. Feito isso, então, carregamos aqui, criamos aqui a nossa base, que tem produto A, B e D, que é o que tem na base 2, né, que passa a ser a referência. O que tiver de informações de cor e lucro já estavam na base 2. Agora as informações de tamanho e valor dos itens que tem na base 1 foram adicionados. Já o que não tem na base 1, que é o produto D, apareceu como NA. E nós temos também, para completar o grupo, nós vimos a inner join, somente o que é em comum, a left join e a right join, a esquerda e a direita, e a full join é todos os itens que tem na base 1, todos os itens que tem na base 2, e o que tiver de elementos em comum vai ser carregado as informações. O que não tiver de elementos em comum vai aparecer como NA. Então, dados 1 vai ser atribuído como o primeiro argumento da função full join, segundo argumento, dados 2 e o nosso identificador que é produto. E aí nós vamos ter a base completa com os 4 produtos, os 2 A e B que são comuns nas duas bases, o C que é exclusivo da base 1 e o D que é exclusivo da base 2, foram todos juntados. O C vai ter só as informações da base 1, o que vem da base 2 dele não tem informação, então fica NA. Da mesma forma o D só está presente na base 2, então vai carregar só as informações de cor e lucro que tem na base 2. E NA nas demais, que não tem informação do produto D na base 1. Então essas são as principais funções de junção de base de dados e são extremamente úteis, né? Aqui fiz para uma base de dados pequena para nós visualizarmos o funcionamento, mas funciona, né, também para bases maiores, aí, conjuntos de dados maiores. Vamos carregar então as bases de dados que nós estávamos trabalhando na aula passada, que é as informações de renda e a base de dados IRMPA, e depois vamos juntar essas duas bases. Então aqui, se nós visualizarmos no nosso diretório, essas bases elas já estão lá, né? IRMPA e renda alfa muni estão aqui. Eu vou carregar essas duas bases de dados, como nós vimos na aula anterior. Vou utilizar para isso a função read CSV2 para carregar essa base renda alfab muni CSV. Tem comentários nas primeiras linhas. E depois eu vou organizar os nomes dessa base, né? Tornar eles um pouco mais legíveis, usando aí uma função que nós vimos na aula passada também, que é a rename. O rename vai renomear, né, as nossas colunas. Então, carregando a minha base de dados, renda, foi carregada, apareceu aqui, renda, 5.592 observações de 5 variáveis. Agora eu vou ajustar os nomes da minha base, né? Quando eu carrego a base aqui eu consigo visualizar os nomes que estão presentes. Nós temos o F, código, município, renda e alfab. Eu vou renomear isso, o F para estado, município para cidade,
renda com letra minúscula, vou renomear para renda com letra maiúscula a primeira letra, da mesma forma alfabe. E aí, renomeando essa minha base, salvando sobre a variável renda, nós estamos aí com a nossa renda agora com os nomes ajustados. Vou carregar também a base IRMPA. IRMPA também vou utilizar a função read_csv2, que ela também está com formato CSV. E aqui eu já vou passar alguns argumentos para tipo de variáveis, né, com o argumento callTypes, que aí vou ajustar todas elas para double. Já a sigla eu vou estabelecer que é fator, código como inteiro, município como caractere e população também como inteiro. Então dessa forma, e vou salvar ela na variável de mesmo nome da base de dados. E agora visualizando renda, os nomes e IRMPA, vejam que nós temos no código do município é comum, as duas bases são de origem do IBGE, tem o mesmo código, né, do município, então a gente pode juntar essas duas bases de dados. Aqui nós temos a sigla do estado e o estado estão com nomes diferentes, mas a informação é a mesma. Cidade e município também, a informação é a mesma, com nomes de variáveis diferentes. Renda com letra maiúscula, renda com letra minúscula, alfabe e alfabe são variáveis em comum, né? Mas tem outras que não tem, que só tem na base IRMPA, como população, né, a população da cidade, o IDH, então nós podemos juntar essas bases de dados, e aí esse MedHas também só está presente na base 2, na IRMPA. Vamos juntar, tendo como base essa primeira, né, a renda, a base renda como base, e tudo que tiver nela vai ser acrescentado, né, com as informações que tem na IRMPA, fazendo um left join. Poderia sem problema, né, fazer um full join, se os códigos são exatos, né, não tivermos códigos expressos de maneiras diferentes, são exatos, eles vão ficar certinho aí para cada um dos municípios, né. Estou passando, né, como argumento de identificação nas duas bases, justamente o código, que é o... Então o código nós vamos passar como identificador, que ele é mais fácil de ser verificado, né. Poderia passar o nome do município, né, o nome da cidade, porém pode ter alguma divergência, né, de nomes com caracteres especiais que pode estar diferente em uma cidade, né? Algum hífen, algum acento, enfim, alguma abreviação no nome da cidade em uma base e na outra, e isso dificulta, né, o código de ser ajustado. Então, se tem o código do município, fica mais fácil, né, que é um caractere numérico, é mais fácil de estar correto, né? E aí eu vou juntar essa base de dados. Juntei as bases de dados e agora eu vou utilizar o glimpse aqui para verificar. Vejam que o número de municípios, né, confere, então os códigos são exatos nas duas bases. Tem 12 variáveis, algumas são redundantes, né, como estado e sigla, eles são a mesma informação, veja, Acre e Acre, então nós podemos deletar uma delas, né? Assim como cidade e município, a cidade Acrelândia é o mesmo município, Acrelândia, então são informações redundantes, podemos excluir uma delas. A renda também da Acrelândia é a mesma, né, informação presente na outra base, assim como informação de alfabetização, é a mesma informação. Então tem algumas informações que são redundantes. Agora a gente ajusta na sequência. Na sequência, né, visualizando aqui os nomes, agora vamos fazer o ajuste, né, de remover variáveis redundantes, renomear variáveis para nomes mais adequados e reordenar as variáveis, tudo no mesmo comando. Tudo que a gente viu na aula passada, com as funções do nosso pacote de Blayar. Então eu estou salvando numa variável de mesmo nome base, em que eu estou pegando a minha base de dados, que já tem juntado as duas bases anteriores. Estou criando aqui com a função mutate, tornando a variável renda nula, né, porque eu estou excluindo ela, porque ela já tem renda com a letra maiúscula, então são duas colunas com a mesma informação. Da mesma forma, alfabe, estou excluindo, município estou excluindo e a sigla estou excluindo. São 4 variáveis que aparecem duas vezes, né? Então estou excluindo elas. Na sequência eu estou renomeando, então para população a variável que era chamada de pop, IDH maiúsculo, aqui é IDH minúsculo, e MedHas eu estou renomeando aí para uma primeira letra maiúscula. E depois com a função relocate eu estou
passando a sequência que eu quero com que elas apareçam na minha nova base de dados. Então, primeiramente foi o estado, depois o código do município e o município, a população, renda, percentual de alfabetização, IDH e MED-RES. Então, dessa forma eu estou reordenando aqui a minha base de dados. E agora eu quero ver aqui a minha base de dados como ela ficou, se ela ficou da forma que eu gostaria que ela ficasse. Perfeito, nós temos o estado, código do município, população, renda, alfabetização, IDH e MED-RES. Então, está exatamente como eu gostaria que ela ficasse, ajustada. E vejam quão poderoso é, né, o nosso Tidyverse, né, de organizar as bases de dados de uma forma bastante lógica e intuitiva, né? Uma outra possibilidade que nos ajuda bastante muitas vezes é unir variáveis e separar variáveis. O Tidyverse tem ferramentas, né, tem funções que ajudam bastante essa junção ou separação de variáveis. Então, para unir duas variáveis que estão em colunas separadas numa mesma coluna, eu posso utilizar a função unit. Então, se nós chamarmos aqui a nossa nome da nossa base de dados, nós temos aqui a coluna cidade, estado, código, população e assim por diante. Se por algum motivo eu queira juntar na mesma variável cidade e estado, eu posso utilizar a função unit, em que eu vou criar uma variável chamada cidade_uf, que vai ter informação de cidade e de estado, e eu vou separar essa informação dentro da minha variável com uma barra. Então vai ficar o nome da cidade, a barra e a sigla do estado. E aqui a função remove igual a false, eu posso manter como falso para manter todas as variáveis, né, a nova que eu estou criando e as duas que deram origem a ela, ou se eu colocar como remove igual a true, aí eu não vou manter as variáveis, eu vou ficar só com a nova e remover as anteriores. Então não removendo, né, remove igual a false, eu vou ficar com a minha variável cidade uf, que vai estar o nome da cidade barra o nome da nossa sigla do estado. A coluna cidade e a coluna estado, elas permanecem na minha base de dados porque o argumento remove igual a false estava presente. Se eu mudar o remove para true, agora eu vou ter a minha base de dados e vai ter as duas informações de cidade e de estado somente na coluna cidade_uf, que tem as duas informações numa só. Então, com essa função unit eu consigo unir, né, numa mesma variável mais de uma informação que estão separadas em colunas distintas. Para separar a base de dados, eu posso separar com a função separate. Eu vou passar a minha base de dados para a função separate. O primeiro argumento é o nome da coluna que tem a informação que eu quero separar. Depois, com o argumento into, eu vou passar o nome das colunas que eu quero criar. Então, eu quero criar uma coluna chamada cidade e uma coluna chamada estado. E elas estão separadas dentro da minha variável cidade_uf por uma barra, e aí eu estou passando como argumento convert igual a true para converter já no formato adequado para a informação. Dessa forma, a nossa base de dados ela vai ter as informações separadas novamente, uma coluna para cidade, uma coluna para estado e assim sucessivamente. O formato já foi adequado também, visualizando a nossa base. Uma outra possibilidade é o tratamento de valores ausentes, né? Com a função visdat, né? Com o pacote visdat, a gente consegue visualizar de forma bastante apropriada nossas informações faltantes. E aqui eu consigo ver, né, que a minha variável população, renda, alfab, IDH e MED-RES, elas contêm valores ausentes. É uma pouca quantidade, 1% só de valores ausentes, mas eles estão presentes. E o pacote tidyr, ele dispõe de algumas funções que possibilitam o tratamento de valores ausentes. O primeiro deles é a drop _NA. Drop NA, ela possibilita, né, nós eliminarmos todas as linhas que contenham algum NA, né, em alguma das variáveis. Então eu passo a base para a função drop NA, ela vai excluir, né, todas as linhas que tenham em alguma posição um valor faltante, um NA. Isso é útil quando a gente quer realmente, né, não ficar com nenhum valor faltante na nossa base de dados.
Porém, às vezes eu quero que não tenha valor faltante em alguma coluna específica. Então, eu só quero eliminar se o valor faltante for naquela posição, naquela coluna, naquela variável de interesse. Então, eu vou passar como segundo argumento, né? O primeiro argumento é a base. O segundo argumento é a população. Então, a minha variável população, se tiver NA, vai excluir a linha naquela posição. Ficamos aí com 5.497. Assim como eu passei a população, eu posso passar mais variáveis. Então, população, IDH e alfabe. Então, se tiver NA em alguma posição dessas variáveis, né, em alguma linha de alguma dessas variáveis, serão excluídas as linhas, né, de toda a linha daquela base de dados. Nós tínhamos 5.507, para as três variáveis diminuiu um pouco aí para 5.497. Já a função replace NA, ela possibilita a gente trocar a informação de NA por alguma outra informação. Posso trocar por 0. Se for simplesmente valor faltante, posso trocar por NA. Então, vou trocar por 0, passando base população, né? Ou seja, a minha variável população da minha base de dados base. Eu quero que localize os NAs e troque por 0. Então, vejam que alguns valores faltantes foram substituídos por 0. Eu posso substituir os valores faltantes da minha base por NA. Então, vai localizar os valores NA com a função replace NA. Se tiver valor faltante, vai substituir por NA. Nós podemos substituir, embora muitas vezes seja inadequado, substituir pela média. E aqui, nesse exemplo, não faz o menor sentido substituir pela média. Mas somente para fins de exemplo, vamos ver a estrutura como que funciona. Por que não faz o menor sentido? Porque eu estou atribuindo para algum município que não tem informação de população a média da população dos municípios brasileiros, assim como a renda, a alfabetização, o IDH, MED-RES. Então, todas as informações eu estou substituindo pela média de todos os municípios brasileiros para aquela variável. Então, não faz realmente muito sentido. Mas, para fim de exemplo, eu estou pegando a minha base, passando para a função replace NA, e aí eu estou criando uma lista, né, onde eu vou passar para a coluna variável população. Eu quero que calcule a média dessa variável, né, da base de dados população, excluindo os valores NA. Então, onde tiver NA, vai excluir, vai calcular a média somente dos demais e vai atribuir, né, arredondando aqui com a função floor, arredondando, vai atribuir esse valor onde tiver NA, a média. Da mesma forma, para a renda, então vai calcular, excluindo os NAs, vai calcular a média da minha variável renda. Mesma coisa para a alfabetização, mesma coisa para o IDH, mesma coisa para a última variável. Todos eles calculando a média, excluindo os valores NA, e onde tiver NA, vai substituir pelo valor médio. E aí eu crio o que eu chamei de base 2 como variável. E agora eu vou visualizar, né, se tem algum valor faltante. Não é para ter, porque eu substituí todos pela média. Quando eu visualizo, mostrando aqui o meu gráfico, vejam que tem 100% de valores presentes, ou seja, eu atribuí, né, a minha média a todos os valores ausentes da minha base de dados. Uma outra função bastante interessante que nós muitas vezes utilizamos é a função de empilhamento e desempilhamento, especialmente para trabalhar, né, com a filosofia Tidyverse, montando as nossas bases de dados ou ajustando para o formato Tidy. Então, a função de empilhar ou desempilhar variáveis ela é extremamente útil. Aqui eu estou criando uma pequena base de dados para fim de exemplo, que eu chamei de DT, que vai receber espécies de 1 até 5, uma outra variável com o ano 2018, onde foram feitas as avaliações nessas espécies, depois, em 2019, também as avaliações, no ano 2020 também. Então é um table que tem essa estrutura, né? Primeira coluna, a espécie, a segunda, o ano 2018 e as avaliações, 2019 e 2020. Estou pegando a minha variável DT, aplicando na função pivotLonger, e aqui vai verificar com o argumento contains, aonde tiver nome da variável palavra ano, e vai criar uma nova coluna, né, uma nova variável de nome ano, e os valores vai ser atribuído a uma nova variável que eu chamei de prod, de produção. E aí eu estou atribuindo esse pivotamento numa nova variável chamada DT2. E a gente pode verificar essa organização. Vejam que eu tinha uma base que ela estava para cada uma dos anos uma coluna, né, uma variável. Agora eu tenho uma variável ano e uma variável produção. Então esse é o formato Tidy, né,
muito melhor de trabalhar, muito mais fácil de trabalhar com essa organização. Então esse é o formato que a gente espera, né, de organização dos dados para trabalhar com as funções do Tidyverse. Aqui algo que chama a atenção que não está muito interessante, que é essa nomenclatura dentro da informação, né? Dentro da variável ano tem ano.2018. Se já tem no nome da variável, isso se torna desnecessário, então eu posso excluir. E eu posso fazer esse ajuste, né? Depois de aplicar o pivot longer, eu passo a função separate. Na minha coluna ano, eu quero que separe em duas colunas. Uma eu chamei de NA, a outra eu chamei de ano. Esse NA eu vou remover depois, que vai ter a informação dos caracteres, né? Vai ficar só o valor ano. E aqui eu estou pedindo para converter no formato adequado. E eu seleciono todas as minhas variáveis, menos essa NA, que tem essa parte que eu não desejo que contenha na minha base de dados. E aí eu aplico, agora sim a minha base de dados ficou muito mais elegante, né? A variável ano tem somente a informação, né, de ano, que é um valor inteiro. Então agora sim ficou num formato bastante adequado aí para a nossa base de dados. Assim como a gente viu o empilhamento, posso fazer, em determinados momentos, ter interesse em fazer o desempilhamento das minhas variáveis. Então, para voltar à variável original, eu estou pegando aqui a minha DT2, que é essa base de dados, e estou aplicando na função pivotWider, que eu estou passando como primeiro argumento names from, que vai ser ano, e valores from, a minha variável de produção. E aí, quando eu aplico, nós vamos chegar na base de dados que nós tínhamos inicialmente. Para cada um dos anos, eu tenho uma variável com as informações para cada uma das espécies. Então, voltamos para o formato wider. Se eu estiver trabalhando com a nossa base de dados, que nós ajustamos e removemos, né, de dentro da nossa informação de ano, ano ponto, se eu estiver trabalhando com a minha terceira base de dados, que é essa aqui, e eu quiser voltar para a base original, eu aplico o pivotWider da coluna ano, e aqui eu passo como prefixo, com o argumento names, underline prefix, e aí coloque, né, no nome dessa minha informação de ano, coloque a informação ano, ponto e o valor. E os valores de produção são a nossa variável quantitativa, né, os valores. E aí voltamos também para a variável, para a nossa base de dados original. Ano.2018, ano.2019, ano.2020. Então vimos então o empilhamento e o desempilhamento. Além das funções de empilhamento e desempilhamento, nós temos a função de sumarização, de resumo de dados, que é extremamente útil, né, para cálculos e retirada de informação, né, de estatísticas da nossa base de dados. E aqui eu estou fazendo uma estatística bastante geral, né, fazendo um resumo bastante geral da minha base de dados, que é calcular a média geral de IDH de todos os municípios. Então estou criando aqui dentro da Summarize, pegando a base de dados, passando para a Summarize, calculando a média de IDH, estou criando essa variável média IDH, que vai aplicar, né, a função MIA na minha coluna IDH, removendo os valores de NA. Então vejam que é um grande resumo, né, que a média geral, né, a média nacional de IDH dos municípios brasileiros é de 0,699, então um pouco menos de 0,7 é o IDH médio dos municípios brasileiros. Mas eu posso calcular outras estatísticas dentro da função Summarize. Então aqui eu estou calculando a média de IDH, a mediana do IDH, o desvio padrão e contando quantos municípios tem. E aqui, com a mesma função Median, IDH, Median, IDH e SD do IDH, eu estou calculando média, mediana e desvio padrão. E com a função N, abre e fecha parênteses, estou contando quantos municípios tem. Vejam que ficou aqui média de IDH, uma variável, mediana, desvio padrão e a quantidade de observações. Então a média continua a mesma, a mediana 0,713, a mediana nos dá informação, né, de a metade, né, do meio, onde 50% dos municípios brasileiros tem IDH superior a 0,713, a outra metade inferior a 713. Utilizando assim as funções de média, mediana, desvio padrão e de contagem de elementos. Eu posso aplicar essas estatísticas a mais de uma variável, não só a uma variável isolada dentro da base de dados. Aqui eu estou pegando a base, passando para a função Summarize, média da população, para a variável população calcula a média, desvio padrão da população,
Aqui eu estou calculando também a média da alfabetização com a função MIA e o desvio padrão da alfabetização. Então, para duas variáveis e contando quantos valores tem. E aí mostra o resultado aí de média de população. Então, em média, os municípios brasileiros têm 30 mil habitantes. Desvio padrão aí de bastante grande, né? Um desvio padrão enorme em função de termos municípios com grandes populações, né? Média de alfabetização em torno de 78,2 a média, e desvio padrão é de 12,5 e a quantidade total. A função summarize é extremamente útil, mas ela se torna mais poderosa quando nós juntamos ela com uma outra função, que é a função group by, também do pacote de plyr. Então, estou pegando a minha base de dados e estou agrupando por estado. Com a função group by, eu estou agrupando por estado. Com esse agrupamento feito por estado, eu vou aplicar os nossos resumos estatísticos com a função summarize. Média, desvio padrão de IDH e quantos municípios tem por estado. Então, vejam que é bastante simples, né, de calcular média, desvio padrão e contagem de indivíduos por estado. Então, no Acre, nós temos aí 22 cidades na base de dados, média de IDH de 0,625 e desvio padrão de 0,0707. E assim, para cada um dos estados, o cálculo de média. Distrito Federal não calculou o desvio padrão porque só tem uma informação, né, do Distrito Federal. Eu posso melhorar essa minha organização ordenando, né, de forma decrescente, qual que é o maior para o menor IDH, passando na sequência o resultado do agrupamento e da resumo estatístico para a função arrange, que vai fazer, né, a ordenação de forma decrescente em função dessa média de IDH que foi calculada anteriormente. Agora sim, nós temos a informação de maior IDH médio, Distrito Federal, depois em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e assim sucessivamente. E aqui nós podemos verificar então quais são os estados mais desiguais quanto ao IDH. Como que eu posso fazer isso, né? Então aqui eu estou calculando a média, o desvio padrão, e com essas duas informações eu estou calculando o coeficiente de variação, que eu estou ponderando a variabilidade em função da média. Então, dividindo o desvio padrão pela média vezes 100, me dá o coeficiente de variação para cada um dos estados, porque eu estou agrupando pelo estado e depois calculando as estatísticas. E aqui a sequência, né, ela é importante, não posso fazer o inverso, senão primeiro vai calcular as estatísticas e depois vai agrupar por estado. A não ser que assim eu deseje, né, fazer no outro sentido, mas a ordenação, né, a sequência dos comandos são importantes. E depois eu estou ordenando de forma decrescente para verificar qual tem maior coeficiente de variação, qual tem menor nessa sequência. E aí nós verificamos que o Acre, ele tem o IDH médio de 0,625 e ele tem um coeficiente de variação de 11,3, né, nos seus 22 municípios. Tem uma grande variação de IDH, né, de um município para outro. Depois vem Amazonas, Pernambuco e assim nós visualizamos aqui o Tocantins na 10ª posição, né? Tem um IDH médio aí de 0,66 e um desvio padrão, né, um coeficiente de variação de 7,4. Então está o 10º mais desigual quanto ao IDH. Então, para melhorar esse resumo estatístico, né, eu posso incluir os valores de mínimo e máximo de IDH para poder comparar, né, de quanto a quanto está variando em cada um dos estados, né? Então estou calculando a mínima e a máxima, incluindo aqui no nosso resumo, e depois fazendo a ordenação de forma decrescente, assim como nós fizemos anteriormente. E aí nós verificamos que o Tocantins está em 10ª posição, o município com menor IDH tem IDH de 0,562 e o maior IDH de 0,8, né? Então deu coeficiente de variação aí de 7,4. Já o Acre, né, que é o estado com maior desigualdade em termos de IDH, variando aí de 0,475 a 0,754, né? E deu 11,3 desvio padrão aí para essa média. Mais algumas manipulações, né, para trabalharmos com as funções que nós vimos no pacote de plyr. Aqui eu estou pegando a minha base e estou filtrando, né, fazendo um filtro com alguns critérios, né? Então eu quero municípios que tenham IDH superior, né, ou igual a 0,7 e população maior ou igual a 100 mil habitantes. Então, dentro desses dois critérios, vai selecionar somente os municípios. Aqui eu estou pegando parte da minha estrutura, né? Antes do pipe aqui, eu estou verificando quais são os municípios que atendem a esse filtro. Então vai mostrar aqui que eu tenho aqui
210 municípios, né, no Brasil que atendem esses dois critérios. IDH superior a 0,7 e população superior a 100 mil habitantes. Aqui os primeiros que aparecem na base foi Rio Branco, Maceió, Manaus, Macapá, Alagoinhas e assim sucessivamente, né? Então vejam, tem 210 municípios. Eu estou pegando esses 210 municípios e agora estou agrupando por estado. Depois que eu agrupei por estado, eu quero fazer o resumo estatístico, né, calculando a média de alfabetização, criando essa variável. Então aplica a função minha na variável alfab. Desvio padrão da alfabetização, aplicando SD da variável alfab. E depois contando quantos tem. Feito isso, ainda quero que ordene, né, com a função arrange de forma decrescente em função da média de alfabetização. Então, nessa estrutura eu estou aplicando filtro, agrupamento, resumo estatístico e ordenação em função de um cálculo estatístico, né, da média por estado. Então, Santa Catarina, dos municípios que atenderam aquele critério de IDH superior a 0,7 e população superior a 100 mil habitantes, tinham 10 municípios. Esses 10 municípios dão uma média de alfabetização de 95,3. Rio Grande do Sul tem 17 municípios que atendem esses dois critérios. E a média desses 17 municípios, 94,6 de alfabetização e assim sucessivamente. Uma outra função bastante útil é a função across, que quando utilizada dentro da função summarize, ela possibilita nós aplicarmos uma operação a diversas colunas ao mesmo tempo. Então eu estou pegando a minha base, agrupando por estado e fazendo um resumo estatístico. Só que dentro desse resumo, estou passando a função across, que eu estou passando aqui informações de colunas, IDH e alfabetização. Então nessas duas colunas eu quero que aplique a função de média, ou seja, calcula a média somente para essas duas colunas. E excluindo, né, os MAs para o cálculo estatístico de média. Depois ordena de forma decrescente. Veja que nós teremos aí a nossa base, né, de municípios ordenados por estado, né, calculando essas estatísticas aí para mais de uma variável ao mesmo tempo. Essa função across é extremamente útil quando a gente tem diversas colunas, né, temos muitas colunas a serem aplicadas uma mesma função. Então só passa, né, essa função de colunas, né, passa o vetor de colunas que eu quero aplicar e a função estatística que eu desejo aplicar. Aqui eu estou utilizando a função across para verificar quantos valores distintos tem. Então estou aplicando só a função, só passando como argumento, né, na função across a função que eu quero aplicar. Ou seja, vai aplicar em estou aplicando a todas as minhas variáveis da base de dados, só verificando quantos valores distintos tem. Então a função across dentro da summarize. E aí vai verificar que nomes de cidades tem 5.310 diferentes. Vejam que é diferente do código, né? Código de município tem 5.592, que são os municípios distintos. Porém tem alguns municípios que têm nomes iguais, né, em estados diferentes. Populações distintas, renda e assim sucessivamente. Então não faz muito sentido para as outras variáveis, né? Estados distintos, os 27 estados. E outra função interessante também é a função case-when. A função case-when possibilita nós fazermos particionamentos ou categorizações em variáveis quantitativas. Então isso é bastante útil muitas vezes, né? Então estou pegando a minha base de dados e criando uma nova variável com a função mutate, que eu chamei de classe. Então essa minha nova variável classe, eu estou aplicando dentro dela a função case-when. E a função case-when, ela vai verificar se a minha população for maior do que 500 mil habitantes, eu vou dizer que é um município grande. Se a minha população não for maior do que 500 mil habitantes, eu vou verificar se ela é maior que 50 mil habitantes. Se ela for maior que 50 mil habitantes e não for maior que 500 mil, vou chamar de média. E se não atender nenhuma desses dois critérios, eu vou chamar de município pequeno. E depois eu vou passar essa variável, né, eu vou passar essa base de dados para a função relocate, que vai posicionar a minha função classe logo após a variável população. Então vai ficar a coluna de população e a classe, se ela é pequena, média ou grande. Então fica uma forma interessante de fazer a visualização. Então tem a cidade, o estado, o código do município, a população e a classe dela. Então a Acrelândia, no Acre, tem 7.935, é uma cidade pequena.
e assim as outras pequenas. Aqui, Cruzeiro do Sul, no Acre, é um município com 67 mil habitantes, é um município de médio porte. E assim para todas as nossas cidades. Dessa forma, então, encerramos a nossa terceira aula sobre os pacotes TidyR e DeployR. E na próxima aula nós vamos falar um pouco sobre o pacote StringR, que possibilita, né, manipulações de strings. Um abraço a todos, até a próxima aula. Tchau, tchau.